Olá, minha gente, professor Luciano Silveira aqui, trazendo para vocês os tipos de discurso que nós temos em linguagens, ok? Vamos lá para o nosso conteúdo. Vamos lá. Então, nós temos três tipos de discurso, tá, minha gente? O discurso direto, o discurso indireto e o indireto livre. E aí a diferença desses textos, desses tipos de discurso, nós vamos ver agora. Tudo bem? Então vamos lá, gente. Em qualquer narrativa, em qualquer uma, né, eu sempre vou ter um narrador, alguém que vai contar essa história. Esse narrador ele pode usar um discurso direto, em que ele vai abrir o espaço do texto para você falar. Ele pode fazer um discurso indireto, ele vai tomar conta das suas palavras, da sua voz e falar com as dele. Ou um discurso indireto livre, em que há uma aproximação do narrador e personagem, tipicamente naqueles discursos em que há uma aproximação do mundo psíquico do personagem. Narrador e personagem se aproximam. Vamos lá para observar isso? Então, deixa eu só sumir aqui para manter o texto original. Então, vamos lá, gente. Discurso direto. O narrador limita-se, como eu falei para vocês, a introduzir o personagem. O papel dele é fazer com que ele vai contar, vai dar noção ali na contação da história dele, vai dar noção para você de espaço, tempo, lugar, fazer descrições de objetos, de pessoas e tudo mais. E aí ele vai criar ali a introdução, a harmonização para você se inteirar da história. E aí nessa interação dos personagens ele não vai se envolver, ele vai dar voz a essas pessoas. Então, nesse tipo de discurso, né, o objetivo é não se envolver. Mantém-se a originalidade das palavras, do discurso, tanto do personagem, mas aí eu falo aqui, vou ampliar a nossa aula, que não é só na narrativa, mas também no texto jornalístico. Não sei se vocês percebem, quando vocês assistem jornal, que há determinados momentos em que o narrador, o apresentador, vamos lá, o Jornal Nacional, o Ian Bonner vai falar de alguma informação, e ele vai falar, por exemplo, o ministro Mandetta disse fez a seguinte afirmação, abre aspas, aí ele fala. Quando há esse tipo de situação, eu quero engrandecer, eu quero tornar isso público, que as palavras não foram minhas, não houve envolvimento de interpretação meu. Eu estou abrindo o espaço da narrativa para que haja a fala, tanto do personagem, tanto da pessoa que está sendo entrevistada, da pessoa que se manifesta. Ali não há envolvimento. Então, você é dono das suas palavras. Então, tá aí. Você falou, elas são suas. Tudo bem? É um não envolvimento. Né? Ao mesmo tempo que eu dou credibilidade à minha informação ou credibilidade ao personagem, eu não me envolvo, tá, minha gente? Então é isso. Voltamos para cá. Então, mantém-se a originalidade das palavras utilizadas como meio de dar credibilidade ao que se diz, evitando polêmicas e mal-entendidos. Isso principalmente na imprensa, né? Do ponto de vista expressivo, esse discurso ele dá espontaneidade aos personagens, né? É o espaço que ele vai ali, que a gente vai perceber como ele está lidando na história, como ele se sente, sentimentos, sensações. A gente percebe na participação do personagem, quando ele fala, que ele está ali, a gente consegue fazer um traço psicológico, comportamental, na maneira como ele se coloca. Tá? E isso é a construção do narrador, mas ele dá voz ao personagem para que a gente perceba esse tipo de situação. Né? E ainda por cima, além desses estados de espírito e sentimento, a gente percebe isso com as exclamações, as interrogações, as interjeições, que são tipicamente comportamentais. Entenderam então o discurso direto? Eu como narrador, não me envolvo na voz dos personagens, eu dou vida ali, é o momento que ele participa, ele interage, ele tem vida, né, propriamente dita, na narrativa. E numa entrevista, no jornalismo, de uma maneira geral, eu não me envolvo, não me envolvo em polêmicas, em falas que de repente podem causar um certo desconforto, não me envolvo ali, vou deixar exatamente as palavras que foram pronunciadas pela pessoa. Isso é o discurso direto. Esse discurso direto, ele usa determinadas particularidades, tá? Normalmente ele é configurado no texto com algumas marcas, e a gente vai ver aqui. Essas marcas são com alguns verbos em particular. Nós temos verbos do tipo descende, que são verbos que servem para introduzir a fala, né? E aí eu digo assim, Marcelo vira para Jorge e diz. Então esse verbo dizer normalmente marca o início, a introdução da fala do personagem do discurso direto. Então,
Os verbos de dizer, afirmar, responder, declarar, definir. Então, são verbos que eu utilizo para marcar que eu vou introduzir a fala do personagem. Ou verbos da área semântica de perguntar, né, que também tem o mesmo campo semântico dos verbos de indagar, inquirir, questionar, interrogar. Marcelo vira para Jorge e o interroga. Aí marca ali o travessão e a fala. Só lembrando que as marcas de discurso direto, além do travessão, são as aspas, né? Quando a gente faz uma citação de algum personagem, de alguma pessoa de importância, enfim, quando a gente faz uma citação que o discurso não é nosso, marcamos com as aspas ou com o travessão. E verbos sentiendi, que expressam estado de espírito, reação psicológica da pessoa que fala, emoções, sentimentos, sensações. Então, gemer, suspirou, gritou, lamentou, queixou-se, explodiu. Marcelo, não contente com a resposta de Jorge, grita para ele. E aí abre o travessão. Tudo bem? Esses verbos eles podem estar implícitos ou explícitos. Tá? Eu posso dizer que Marcelo vira para Jorge. E eu omito o verbo dizer, ou afirmar, ou questionar. Se ele vira para ele, tem a intenção de perguntar, questionar alguma coisa. Ok? Vamos lá? Sigamos para um exemplo do discurso direto. Então, é muito simples, tá, gente? É fácil de identificar. Os juazeiros, todas as citações que eu trouxe aqui são de vidas secas, tá? Vocês vão perceber no final por quê. Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. O menino mais velho pôs-se a chorar, sentou-se no chão. Anda, condenado diabo, gritou-lhe o pai. Então, aí a marcação do discurso direto, né? Não precisa necessariamente ter 2 pontos. Eu abro o travessão aqui e coloco a fala do personagem. Tudo bem, minha gente? Isso aí é tranquilo. Ou o travessão ou as aspas. Tá? As aspas têm outras funcionalidades. Nesse caso do discurso, é a marcação de uma fala que não é a do narrador. Ok? Sigamos. Discurso indireto. Se no discurso direto eu dou voz ao personagem, o discurso indireto, eu não que o calo, mas eu absorvo as palavras do personagem. Quando a gente quer dar recados e a gente chega para alguém e fala Maria, o que eu preciso falar para a Joana? Maria vai te dizer. Aí você vai chegar para a Joana, Maria disse que, e aí você vai trazer o recado. Então, repara, você não vai precisar dizer, abre aspas, igual a gente vê no jornalismo, mas você vai adaptar a fala, porque você percebeu, né, de forma geral a mensagem, e você vai usar com as suas próprias palavras, o seu próprio discurso, chamado discurso indireto, tudo bem? Então vejamos aqui que o narrador incorpora a sua fala ao discurso do personagem, contando o que foi dito. Nesse caso, não há como saber exatamente as palavras que foram utilizadas. Nesse caso, eu não sei. Não faço ideia. No caso de um jornalismo, eu não faço ideia exatamente quais foram as palavras que foram utilizadas quando o jornalista, né, ele faz uso do seu próprio discurso. Tá? Mas, normalmente, quando eu tenho esse tipo de construção, a fala foi algo tranquila, não há nada comprometedora, que eu possa adaptar simplesmente. Não é nada que vá me comprometer numa interpretação equivocada. Então eu adapto o discurso do outro ao meu e falo. Então, como eu digo aqui, no campo jornalístico, ele é utilizado quando as falas são comuns de domínio público, que não causa estranhamento, não é polêmico. Tá? Quando é polêmico, se abre aspas, e aí faz a fala da pessoa que o disse. Tudo bem? No campo expressivo, a fala do personagem perde em espontaneidade, porque você perde a vivência ali dos personagens interagindo. Você deixa de perceber certas nuances. Você vai perceber pela narrativa, pela fala do narrador. Né? Então, normalmente você perde essa interação, a espontaneidade, essa vivência, esse tom. Né? Então, ela adquire mais um tom informativo, mais intelectivo, porque você vai saber que o personagem está falando alguma coisa. É mais meramente informativo, sem saber as nuances das falas. Né? Devido ao fato de ser introduzido por meio de uma subordinação, e isso que é importante. A voz do personagem está subordinada à voz do narrador. Se está subordinado, eu vou usar uma oração subordinada. Tudo bem? Normalmente o objetivo é direto ou indireto, em que eu vou usar o verbo mais a conjunção integrante que. Tá? Esquece isso por enquanto. Então vamos lá. Busque estabelecer uma correspondência entre a fala realmente pronunciada pela personagem e a frase reproduzida inteiramente pelo narrador. Desse modo, no discurso indireto, a personagem fica subordinada ao narrador, como eu falei, perdendo seu discurso de certa forma,
em emotividade, detalhes acessórios, mas conservando sua essência significativa e expressiva. É importante o discurso indireto, porque de certa forma também dá velocidade, porque não vou ficar abrindo toda hora travessões ou citações, o texto fica demasiadamente longo, porque há momentos em que não tem necessidade de abrir essa fala o tempo inteiro, só para marcar às vezes essas interações entre os personagens. Tudo bem? Então aqui, como eu falei, como eu percebo um discurso direto? Também é fácil. Indica quem está falando, mais um verbo de send, que a gente viu lá, o verbo de send, né? Dizer, falar, afirmar, enfim. E mais a conjunção que eu tenho uma oração subordinada substantiva. Então, amanhã sem pássaros, sem folhas e sem vento, progredindo um silêncio de morte. A faixa vermelha desaparecera, diluíra-se no azul que enchia o céu. Sim, a Vitória precisava falar. Se ficasse calada, seria como um pé de mandacaru, secando, morrendo. Queria enganar-se, gritar, queria dizer que era forte. Olha a adaptação, ó. Ele falou assim, ele não disse assim, sim, a Vitória disse, quero ser forte. Não, sim, a Vitória queria dizer que era forte, e a quentura medonha, as árvores transformadas em garrancho, a imobilidade e o silêncio não valiam nada. Então perceba que aqui eu tenho um discurso indireto. Desculpa, gente, aqui está discurso direto, é indireto. Aqui é a introdução do discurso indireto, quem está falando, o verbo que foi utilizado, mais a conjunção aqui. Ok? Então, esse é o discurso indireto. E aí nós temos um terceiro tipo de discurso que é mais recente, esse tipo de discurso. Foi feito já a partir de James, foi muito utilizado por James Joyce, né, em Ulisses, enfim. E eu tenho um resultado expressivo muito interessante. É só utilizado em literatura, tá? E aí vocês vão entender. É um discurso misto, híbrido, resultado da mistura de discursos anteriores, a mistura do discurso direto e do indireto. O narrador, ao invés de usar ipsis verbis, as próprias palavras da personagem, ou de adaptar a fala dessa sobre o que teria dito do discurso indireto, aproxima-se da personagem e confunde-se com ela, dando a impressão de que ambos falam o mesmo discurso. É uma colagem, é uma aproximação do narrador com o personagem, como se os dois pensassem da mesma forma. É como se fosse um narrador onisciente, mas na verdade continua o personagem falando, só que há uma aproximação ali, como se fosse um fluxo de pensamento, uma ideia psíquica ali que está sendo desenvolvida. É o melhor tipo de discurso para evitar o narrador onisciente, de certa forma. Tirar essa figura de como se fosse um deus, né? Tirar um pouco dessa figura de posicionamento central do narrador, e eu coloco ele de uma maneira em que eu coloco o personagem ainda em primeiro plano, mostrando aquela interação, mais uma aproximação do narrador, porque é ele que, de certa forma, também está contando essa fala. Tá? E aí é muito sutil essa diferença e a gente precisa perceber. Tá? Eu estou falando da maneira expressiva, né? O discurso indireto permite uma narrativa mais fluente. É melhor do que o discurso indireto porque ele é mais fluente ainda, porque não tem essas marcações, essas paradas, esses dois pontos de travessão, essas citações. Eu já tenho um discurso mais fluido, né? Mais elaborado, porque é difícil de ser feito, né? Com um grande efeito estilístico, em virtude da ausência de case, de cortes, essas orações subordinadas, né? De cortes e adaptações sintático-semânticas. O que se estabelece entre o narrador e seu personagem é a aproximação íntima dos dois, como eu falei, como se pensassem da mesma forma. Esse tipo de discurso é bastante empregado nas narrativas que trabalham a questão da memória, a lembrança, aquele momento em que está fazendo elucubrações do que aconteceu no passado, ou fluxo de consciência. O personagem está ali, ele está dentro de um questionamento interno e ele está colocando esses pensamentos que estão vindo da mente para fora. Tudo bem? Então, dá para perceber, mas é sutil. Seu Tomé da Bolandeira falava bem. Estragava os olhos em cima dos jornais e livros, mas não sabia mandar. Pedia. Esquisitice de um homem remediado ser cortês. Até o povo censurava aquelas maneiras, mas todos obedeciam a ele. Ah, quem disse que não obedeciam? Repara que ali eu entro com um discurso, não faço a marcação de que houve um discurso indireto livre,
Essa é a fala de um personagem, mas não está devidamente marcado, né, pelos verbos de sende. Não tem uma marcação de aspas nem travessão. E já coloca a fala diretamente ali. Olha a aproximação da fala do personagem à fala do narrador. É como se viesse de imediato. É como se os dois estivessem ali muito próximos, mas o narrador não está presente. Ele não é um narrador personagem. Próximo exemplo aqui, talvez fique... eu me peguei em trecho. Por que eu usei Graciliano Ramos? Porque ele tem uma habilidade para usar esse discurso e tudo isso num trecho pequeno, como eu trouxe aqui para vocês. Em que estariam pensando? O que está em azul é o discurso direto, o que está em verde é o discurso indireto e o que está em vermelho é o indireto livre. Então, em que estariam pensando Zumbiu sem a vitória? Sim, a vitória zumbiu. Lembra? Sentiente, verbos de sentimento, né? Zumbiu sem a vitória. É a fala dela. Fabiano estranhou a pergunta e rosnou uma objeção. Repara que aqui é o discurso indireto. Ele falou alguma coisa. Olha o discurso. Não tem marcação de fala de personagem. Não tem aspas, não tem travessão nos verbos, não tem nenhuma marcação. Aqui já é o discurso do próprio personagem. Menina é bicho miúdo, não pensa. É a fala de Fabiano. Toma cuidado, porque aqui, Fabiano estranhou uma pergunta e rosnou uma objeção. Isso aqui não é a objeção de Fabiano. Teria a marcação dos dois pontos, minimamente, poderia ser 2 pontos e as aspas, ou um texto itálico, mas isso aqui não é a fala. Assim, quer dizer, não é a marcação, é a fala de Fabiano, mas não é uma marcação do discurso direto. Tá? Mas sim, a Vitória renovou a pergunta e a certeza do marido abalou-se. Mas sim, a Vitória renovou a pergunta, ela perguntou novamente e a certeza do marido abalou-se. De novo, aqui é um discurso indireto. Ela devia ter razão. Do nada veio, ela devia ter razão. Não tem marcação do discurso. Tinha sempre razão. Agora, volta para o narrador. Agora desejava saber que iriam fazer os filhos quando crescessem. Então, de novo aqui, discurso indireto. Agora desejava saber, é o narrador falando o que ela desejava saber. Agora desejava saber que iriam fazer os filhos quando crescessem. Vaquejar, opinou Fabiano. De novo, volta para o discurso direto, porque tem a marcação da fala. Percebe a diferença, gente? Conseguem perceber a diferença? Espero que sim. Próximo. E aí, como é que a gente faz? Existem esses exercícios. Como é que eu faço essas habilidades, né? Como é que eu faço para transferir o discurso direto para o indireto? Então, por exemplo, aqui, emprego da primeira pessoa. Perdi a bolsa, disse-nos a vizinha. Ela falou de imediato, perdi a bolsa. Imagina que você fosse transpor para alguém. A vizinha disse-nos que perder a bolsa. A vizinha disse que ela tinha perdido a bolsa. Também equivale. Tudo bem? A vizinha disse que... Aí lembra o verbo de sende, mais o que? Tem uma oração subordinada substantivo. Quando eu tenho o verbo no presente do indicativo, eu não sei onde está a bolsa, disse-nos a vizinha. Transmite exatamente a fala da personagem. No pretérito imperfeito, a vizinha disse que não sabia onde estava a bolsa. Olha o verbo de sende de novo, mais o que? E aí, quando você está no presente do indicativo, você joga no pretérito imperfeito. Pretérito imperfeito. A vizinha disse que não sabia. Então, repara que quando você vai contar para alguém que alguém falou, esse tempo já passou, já não é mais presente. Então, você vai ter que fazer uma volta ao passado. E aí, do presente vai para o passado, vai para o pretérito imperfeito, porque ela não sabia, então ela tinha um processo de não conhecimento, um tempo prolongado de não conhecer onde estava. Verbo no pretérito perfeito do indicativo, quando eu tenho pretérito perfeito, eu não almocei ainda, comentou a moça, eu não almocei ainda. Se eu tenho um pretérito perfeito, um evento, se eu vou contar essa história depois, repara que eu não posso fazer o uso do pretérito perfeito, porque ele já tinha sido utilizado. Então, eu vou voltar a um tempo anterior ao pretérito perfeito. E um verbo anterior ao pretérito perfeito é o mais perfeito. Lembra do mais perfeito? O mais perfeito dá conta de um passado anterior a outro fato passado. Então, quando eu tenho dois passados aí concorrendo, se eu já tenho um perfeito, eu vou usar o mais que perfeito, que é anterior.
A moça comentou que não almoçara. A moça comentou que não tinha almoçado ainda. Tudo bem? É como imagina a seguinte história para explicar o pretérito perfeito e o mais perfeito. Repara que eu digo assim, eu não paguei ainda a conta no banco. Eu não paguei ainda a conta no banco. Repara, esse evento está no passado. Se eu for contrário, eu preciso usar um verbo anterior. A moça disse que ainda não tinha pago a conta. Repara, eu vou precisar usar um pretérito anterior, tá? Verbo do imperativo, chegue cedo, por favor, pediu a mãe. Verbo do imperativo. Verbo do pretérito imperfeito subjuntivo. Então, repara, a fala acontece naquele momento. A mãe pediu que chegasse cedo. Então, eu contando para alguém, eu faço a volta ao passado. Aí, de novo, quando eu tenho presente, o verbo do imperativo usa o presente. Quando eu for usar no imperativo, né, se eu for usar no discurso direto, eu vou ter que usar o pretérito imperfeito, uma volta ao passado. Quando eu uso pronomes demonstrativos, né, de maior proximidade, este é um grande dia, né, estou falando do dia de hoje, este é um grande dia, afirmou o diretor daquela empresa, preciso usar os pronomes adequados. Né? O diretor da empresa afirmou que aquele era um grande dia. Que dia? Né? O dia que ele tinha mencionado, eu tenho que fazer essa diferenciação. Isso aqui são algumas marcações de transposição do discurso direto para o indireto. Tudo bem, minha gente? É isso que eu tinha para passar para vocês. Bons estudos, pratiquem bastante, tá? E até a próxima.